Então aqui, gente, eu vou falar os tipos de forças que a gente tem em um bloco. É, Então vamos lá. Eu tenho, gente, quatro tipos de forças. Então eu tenho a primeira aqui, que é a força peso. Tá? Bem simples. A força peso ela vai ser o quê? Ela é uma força sempre perpendicular para baixo. Sempre vai ser perpendicular para baixo. E ela se dá pela massa vezes a gravidade. Massa do bloco vezes a gravidade. Essa gravidade, nos exercícios, ela pode ser dada ou 9,8 metros por segundo ao quadrado, que é uma aceleração, ou também a gente usa 10, né? É muito comum usar o 9,8, tá? Se o exercício não der. Então eu tenho a força-peso. Todo bloco tem força-peso. Se tiver massa, ele tem força-peso, tá? E ela é sempre perpendicular para baixo. Independente se o bloco está em pé, inclinado, voando, se ele está no plano, ele sempre tem essa força. Se tiver massa, tem essa força. Aí eu vou ter a força que a gente chama normal. Força normal. Nossa, fiz um triângulo aqui. Força normal. Essa força normal aqui é uma força contrária ao plano, tá? Força contrária ao plano. Então, o que acontece? Se eu tiver um plano aqui, ó, e desse plano aqui eu vou fazer um bloco aqui. Como ele está apoiado nesse plano, o bloco, aqui eu estou fazendo um símbolo de engaste, né? Quer dizer que é um piso, está fixado, né? Eu vou ter uma força perpendicular a esse plano, só que ao contrário, né? Então vou ter uma força aqui para cima, tá? Perpendicular ao contrário. Então essa aqui é uma força normal. Aí eu tenho outros casos, né? Se esse cara, se esse plano estiver aqui, ó, deitado, ó. Então eu tenho o plano deitado aqui. Tenho o plano deitado, vou ter meu bloco. E agora a minha força normal, ela vai ser perpendicular a esse plano, só que deitado. Então ela vai ser assim, ó. E também a gente tem outro caso, que se o plano estiver inclinado. Então se o plano estiver assim, ó. E aí eu desenho meu bloco assim. Minha força também, perpendicular. Contrário. Tá? Vai ser assim a força normal. Em todos esses casos, gente, eu também tenho a força peso, né? Então se eu fosse simbolizar a força peso, ela é para baixo aqui, ó. Sempre para baixo, independente de como o bloco ele vai estar. Beleza? Então força normal aí. Aí eu vou ter a força de tração. Força de tração. Então, força de tração funciona assim. Eu tenho um bloco. Ele precisa estar engastado ou não, não importa, tá? E nesse bloco eu vou ter um cabo. Tem um cabo aqui no bloco. Esse cabo aqui, ele exerce uma força. Vou falar que ele está preso aqui, ó. Ele exerce uma força de tração. Essa força aqui do cabo é sempre saindo do bloco, tá? É sempre assim, ó. Saindo do bloco. Beleza? E ele sempre está saindo. Então, nesse ponto aqui a força ela tá para a direita
E no ponto do engaste aqui, ela tá assim, tá? Tá dessa forma. Outro exemplo, se eu vou colocar dois blocos aqui, ó. Vou ligar um cabo assim neles, tá? Deixar o bloco voando mesmo, só por exemplo. Então, nesse bloco aqui, eu vou ter uma força de tração saindo assim, e nesse bloco aqui eu vou ter uma força de tração saindo assim, tá? Sempre saindo dele. Como é o mesmo cabo, essa T é igual a essa T, tá? Essa T é igual a essa T. Maravilha. Então essa é a força de tração, tá? Só mais um exemplo aqui continuando que pode ter, né? Se eu colocar outro cabo, essa força já vai ser outra, tá? Já não vai ser aquele T. Vai ser um outro T. Vou colocar T2, por exemplo. E aí eu vou ter um T2 aqui também. Maravilha. E por último eu tenho a força de atrito. Força de atrito. Então, força de atrito é a força que eu tenho contrária ao movimento, né? Então, se eu tiver um bloco aqui e ele estiver num plano, né? Então, ele está num plano aqui, ó. O bloco no plano, e se ele estiver se movendo, né? Se ele for se mover para a direita, por exemplo, ou não, né? Não precisa estar se movendo, porque tem o atrito estático, tá? Mas se ele tiver algum tipo de atrito, né? Ele vai ser ao contrário ao movimento. Então vamos dizer que eu tenho uma força para cá. A força de atrito ela vai ser contrária ao movimento. Ela vai ser assim. Força de atrito. Tá? E como é que eu calculo essa força de atrito, né? A força de atrito ela vai ser o U, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal, tá? Então, onde U é coeficiente de atrito e N força normal. Força normal. Tá aí as quatro forças explicadas, tá? Essa força de atrito, né, ela também segue a mesma lógica da força normal, né? Ela é sempre contrária ao movimento. Então, se a força está na horizontal, a força de atrito vai ser para a esquerda, né? Se eu fizer um bloco assim, e ele está movendo para cima, a força de atrito vai ser para baixo, né? Contrário ao movimento, tá? Enfim, então de forças, né? A gente tem essas quatro e é assim que elas se dão num corpo, tá?